Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para vocês conteúdo novo. A gente encerrou química e agora a gente vai começar um pouquinho sobre biologia. E o que eu trago para vocês para a gente começar a biologia é genética. E quando eu falo em genética, com certeza vocês já devem ter ouvido isso aqui. Nossa, puxou ao pai, mas o nariz veio da mãe. E esses olhos? Esses olhos são dos avós. Então essas informações têm a ver com o conteúdo que a gente vai falar aqui com vocês hoje. Então, genética é a parte da biologia que estuda os mecanismos envolvidos na transmissão de características, de geração para geração e a herança genética ou hereditariedade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. E quando eu falo em ancestrais, é claro para vocês o que é isso? Então, a gente chama de ancestrais as gerações que vieram antes da gente, dos quais nós, que somos os descendentes, herdamos características. Então, a relação de parentesco, elas são representadas aqui na genética, aqui na biologia, a gente consegue representar essas heranças de duas formas. Tem as árvores genealógicas, que eu imagino que vocês já devem ter visto, que é quando a gente faz aquela árvore e vai colocando quem é. Ah, tá aqui. Geralmente a gente faz isso lá na educação infantil. Então tá lá o nome da criança, quem que é o pai, quem que é a mãe, quem são os avós, e aí vai subindo aqueles raminhos mostrando as nossas origens. E aqui para vocês hoje eu vou apresentar o heredograma, que é outra forma da gente mostrar os nossos ancestrais ou os descendentes. Então no heredograma a gente vai usar círculos e quadrados. Os círculos são as fêmeas. Estou falando aqui esse termo de fêmeas porque pode ser utilizado não só para o ser humano, mas para animais também. E o macho, que é o quadradinho. Quando a gente coloca esse numeral romano aqui do lado esquerdo do que está mostrando aqui, que é o macho, que é a fêmea, a gente está indicando as gerações. Então, nesse exemplo de heredograma, a gente tem 3 gerações. O risquinho no meio entre o quadrado e o círculo, esse primeiro aqui, está mostrando que aqui houve fecundação. Então, aqui é o pai, aqui é a mãe, e esses 3 aqui são os descendentes. Nesse caso aqui, são 3 irmãos, um menino e 2 meninas. E nesse heredograma tem mais outra informação. O que está preenchido aqui está mostrando uma característica transmitida. Ou seja, todo mundo que está com o quadradinho ou com a bolinha preenchido de preto é que tem o lobo da orelha solto. O lobo da orelha é o que a gente tem aqui essa voltinha da orelha aqui, assim, ó. Então, quando ele não é grudado aqui na nossa face, a gente fala que ele é solto. Então, aqui, todo mundo que está com ele preenchido tem o lobo solto. E quem não está com o quadradinho ou com a bolinha preenchida, significa que tem o lobo coladinho na face. Então, o heredograma ele vai trazer essas informações para a gente, de descendência, de ancestralidade e de características que podem ser transmitidas de geração a geração. Na hora que a gente fala de transmissão de características hereditárias, vocês precisam saber o que é um gene. Os genes eles estão lá no cromossomos. Então, só voltando lá no que vocês já viram no 8º ano, os cromossomos ficam dentro do núcleo da célula e ele é um emaranhado é como se fosse uma fita dupla e ela é como se fosse um novelo de lã todo enroladinho aqui dentro do cromossomo. E nesses cromossomos é a unidade fundamental da hereditariedade. Dentro do gene, a gente vai ter aqui uma partezinha que a gente vai chamar de locus gênico, que é o lugar onde o gene ocupa no cromossomo. Então, se eu estiver falando desse pedacinho aqui do gene, eu estou falando deste locus gênico. Tem os cromossomos homólogos, é outro termo que está aí no plano de atividade de vocês de ciências. É que faz par com outro cromossomo. Então, eles vão ter a mesma altura e vão trazer as mesmas características. Dentro desses cromossomos homólogos, tem aqui os genes alelos. Então, lá dentro dos genes, então tem aqui o cromossomo do indivíduo 1 e um cromossomo do indivíduo 2. Quando a gente está falando de animais e de seres humanos, a gente fala que é o cromossomo que veio da mãe ou o cromossomo que veio do pai. Nesse caso aqui é um cromossomo de ervilha. Então, está lá um cromossomo de uma ervilha, do indivíduo 1, e um cromossomo da ervilha 2, que houve um cruzamento. E aí, pessoal, plantas também fazem reprodução sexuada, também traz lá os genes de uma planta e os genes da outra. Tem lá a parte masculina e feminina. Então, nesse caso aqui, está mostrando que nesses genes alelos, aqui nesse locus gênico,
vai ser o locus do gene da altura. Então, quando eu falo em cromossomos homólogos, eles têm também os genes alelos. Então, ou seja, o indivíduo 1, nesse pedacinho, vai estar me indicando qual vai ser a altura dessa ervilha, e nesse indivíduo, no mesmo lugar, na mesma altura, vai estar me falando a altura do indivíduo 2. E esses cromossomos, esses genes, eles são transmitidos de geração a geração de duas formas. Na verdade, só de uma forma, né, que é a reprodução sexuada. Os genes eles podem ser transmitidos de uma geração para outra quando ocorre a fecundação. Nesse caso aqui, ó, tem aqui o ovócito secundário da mulher e o espermatozoide que vem do homem. Na mulher tem 23 cromossomos, no homem tem 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, vai gerar 23 pares de cromossomos. E em cada par desse vai estar aqui algumas informações sobre a característica, sobre se vai ter cabelo preto, se vai ter o olho escuro, se vai ter o olho claro. Tá aqui, essas informações estão aqui nesses 23 pares de cromossomos. Quando não ocorre a fecundação, nas nossas células também acontece a reprodução assexuada, que o material genético ele é passado para a próxima geração através da mitose, que é um tipo de divisão celular. A célula inicial, a célula mãe, ela vai ser idêntica às células filhas. Então, quando eu vou analisar aqui, ó, os genes, os mesmos genes que tem nessa, vai ter nessas duas aqui, ó, baixa variabilidade genética. E aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, houve um projeto chamado Projeto Genoma Humano. Eu lembro quando começou a se falar sobre o Projeto Genoma Humano. Eles mapearam, né, eles fizeram o mapeamento de todos os genes do nosso corpo. Então, descobriram que a gente tem cerca de 30 mil genes distribuídos entre os 23 pares de cromossomos. Então, hoje em dia, já se sabe aonde está lá no material genético, por exemplo, se tem predisposição a ter câncer de mama. Então, já sabe qual que é o gene que está escrito, que vai estar essa informação, e algumas pessoas já conseguem manipular esse material genético. E qual que é a importância disso para a gente? Eu trago para vocês aqui um exemplo. Tem uma atriz americana, a Angelina Jolie, que ela fez lá o mapeamento genético dela e ela descobriu que ela tinha o gene da predisposição a ter o câncer de mama. E aí ela foi lá e fez a mastectomia. Então ela tirou as glândulas mamárias porque a probabilidade dela desenvolver um câncer era muito grande. E isso só foi possível ficar sabendo depois que o projeto do genoma humano foi concluído, para saber onde estava esse gene do câncer de mama. O DNA, ele é formado por uma substância chamada de ácido desoxirribonucleico. Então, quando a gente fala em DNA, vocês vão ver com mais detalhes lá no ensino médio. Mas é só para vocês saberem que o DNA, então, é essa molécula que tem duas fitas, ela está enroladinha em forma helicoidal. Então, é como se fosse aquelas escadas que a gente vai subindo e vai fazendo assim, ó, em formato de hélice. Imaginem que o DNA tem aquele formato daquela escada, helicoidal. E o DNA é formado por bases hidrogenadas, que é a tiamina, a adenina, a citosina e a guanina. Mas vocês vão aprender com mais detalhe lá no ensino médio. E eu vou falar para vocês de 3 tipos de características que a gente pode estar herdando ou passando ou não. Essas características genéticas, congênitas e adquiridas. Características genéticas, elas são herdadas dos gametas dos nossos pais e quando ocorre a fecundação, forma o zigoto. Ou seja, se eu tenho uma característica genética que... vamos pensar assim, ó, se eu herdei, eu vou passar. Isso seria uma característica genética. Uma característica adquirida, elas não são herdadas e nem passadas adiante. Então, ela é um resultado de uma interação com o ambiente. Não vai alterar a minha genética. E tem também a característica congênita, que ela é adquirida no período intrauterino. Ou seja, aconteceu alguma coisa lá no desenvolvimento embrionário, surgiu ali aquela característica, mas essa característica não vai ser herdada e não vai ser passada para os próximos descendentes. Trouxe aqui para vocês um exemplo. A surdez. Tem 3 tipos de surdez diferentes. A surdez genética, ela é de origem genética. E se está no DNA, se está lá no gene, ela vai ser transmitida para as próximas gerações. Agora tem a surdez adquirida.
Então, teve um acidente, estourou o tímpano e aí a pessoa perdeu a audição, ficou surda. Essa característica que foi adquirida, porque foi um acidente, ela não vai ser transmitida para os próximos descendentes. E tem a surdez congênita. A mãe, durante a gestação, teve rubéola e aí acabou afetando lá o desenvolvimento do embrião que estava lá sendo gerado na barriga da mãe. A criança vai nascer surda, mas ela não vai transmitir essa característica, porque não está no material genético dela. E quando eu falo em material genético, vem à cabeça, né, fenótipo e genótipo. Genótipo é o conjunto de genes. Então, um exemplo que a gente consegue ver de genótipo é na cor dos olhos, na altura, na cor da pele, na cor e na textura do cabelo. E fenótipo é a expressão visível do genótipo, ou seja, a gente consegue visualizar. Então, um exemplo aqui, é o clareamento do cabelo exposto ao sol. Então, quando a gente vai lá na piscina ou quando a gente vai à praia, fica muito tempo no sol, o cabelo queima, né? Ele fica meio vermelho, dá uma clareada. Isso é uma expressão do fenótipo. Não vai ser transmitido para a próxima geração. Muitas características genéticas, há uma relação de dominância entre os alelos envolvidos. E, nesse caso, a gente vai chamar de dominante o gene alelo que consegue se expressar, mesmo na presença do alelo recessivo. E o alelo recessivo ele só se manifesta na ausência do dominante. O que é isso que eu estou falando para vocês? Sobre os genes alelos e os alelos dominantes e recessivos. Então, está aqui um exemplo de um gene. E aí, os genes eles são representados por letras. A gente vai usar sempre a primeira letra da característica recessiva. Então, aqui está um exemplo, vamos imaginar que aqui seja a cor da pele. E a pessoa seja albina, que é a falta de pigmentação na pele. Se ele for dominante, A maiúsculo, ele não vai ter albinismo, ele vai ter pigmentação na pele. Então, ele vai ser azão, que é a letra maiúscula. Então, aquilo vai dar uma característica de pigmentação na pele. Agora, se ele é azinho, aqui com letra minúscula, significa que aquilo ali é um gene recessivo. E aí, só vai se expressar esse gene se a mãe e o pai tiverem essas características durante o cruzamento, houve esse cruzamento de informação, né? Está aqui um exemplo, então, da cor da pele. Então, está lá o pai e a mãe. O que está de azulzinho aqui é o pai, o que está de rosa é a mãe. Houve o cruzamento, então tem 4 possibilidades de filhos nascerem de acordo com esse cruzamento aqui genético. Então, se ele tiver a letra maiúscula, ele vai ter pigmentação na pele. Agora, para ele não ter pigmentação na pele e ser albino, precisa que as 2 características do pai e da mãe sejam recessivas. Outro exemplo de fenótipo e genótipo, que tem a ver com dominante e recessivo, é essa língua em formato de U. Se você consegue dobrar a língua igual está aqui na imagem, significa que você tem o gene dominante. Agora, se você não consegue dobrar de jeito nenhum, significa que você herdou os genes recessivos do pai e da mãe. Outra característica que tem a ver com dominante e recessivo é esse nariz aqui, que faz um joelhinho aqui, faz uma dobrinha aqui em cima. Só tem em pessoas que são genes dominantes, que herdou o gene dominante da mãe e herdou o gene dominante do pai. Nono ano, obrigado pela presença. Espero vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando sobre genética. Até mais!